Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a nossa narração da Parashá Noar. Noar fica bêbado. Ele amaldiçoa seu neto, Quenaã. Depois que Noar saiu da arca, ele sentiu que tinha a responsabilidade de semear a terra, que ficou desolada e vazia depois do dilúvio. Primeiro Noar plantou um vinhedo. Quando as uvas amadureceram, ele as espremeu e provou o vinho. Mas Noar cometeu um erro. Ele bebeu muito. Noar ficou bêbado e caiu no chão de sua tenda. Seu neto Quenaã entrou e viu as condições de Noar. Quenaã saiu correndo e foi contar em meio a risadas ao seu pai, Ram. Você sabe que o vovô está bêbado e caído no chão? Ele está sem roupas. O filho de Noar, Ram, também riu e foi contar o fato aos seus dois irmãos. Assim que Shem ouviu isto, ele disse: Vamos cobrir nosso pai. Ele trouxe um cobertor e ordenou a seu irmão Iéfet carregá-lo junto com ele para a tenda de Noar. Ambos viraram seus rostos para não ver a nudez do pai. Quando Noar acordou, ele amaldiçoou seu neto Quenaã. Ele deu uma bênção a Shem e Iéfet, que honraram o pai. Todo mundo comete erros de vez em quando, até mesmo um pai. Mas uma criança deve honrar seus pais e se comportar com respeito em relação a eles. Os descendentes de Noar. Todos os três filhos de Noar, Shem, Ram e Iéfet, tiveram filhos e vários netos. Shem foi o ancestral de Abraham, que se tornaria o patriarca do povo judeu. A Torre de Babel. Apenas 300 anos se passaram desde o Mabu, quando mais uma vez os perversos decidiram se rebelar contra Shem. O líder da geração era o rei Nimrod, um governante forte e poderoso. Em sua arrogância, ele declarou que era Deus, porque ele desejava governar sobre o mundo inteiro. Ele, portanto, convenceu as pessoas a não ouvirem a Shem. Nimrod sugeriu: Vamos construir uma cidade onde todos nós poderemos viver juntos. No meio da cidade construiremos uma torre muito alta. Se a Shem trouxer outro Mabu, nós subiremos na torre e nos salvaremos. A ideia foi recebida com muito entusiasmo. Algumas pessoas até deram mais uma sugestão para a torre. Vamos colocar um ídolo no topo dela. Colocaremos uma espada em sua mão, com o sinal de que ele está lutando contra Hashem. Todas as pessoas se tornaram amigas. Juntas, elas começaram a construir uma torre tão alta que demorava um ano para se chegar ao topo dela. Hashem disse aos 70 anjos que ficam diante dele para obedecê-lo: Vamos até lá e desfazer todos os seus planos. Eu dividirei essas pessoas fazendo com que elas falem línguas diferentes. Até então, todas as pessoas falavam hebraico. Hashem, juntamente com seus 70 anjos, desceu. Cada anjo fez com que um grupo de pessoas falasse uma língua diferente. A confusão que se formou foi inacreditável. Um homem dizia ao outro: Dê-me um tijolo. Ao invés disso, o outro pegava um martelo e batia na cabeça do companheiro. Um desentendimento levava a outro e uma enorme confusão se estabeleceu. Os anjos de Hashem espalharam as pessoas por todo o mundo. Esta geração é chamada de hebraico, a geração da dispersão, porque ela foi dispersa por Hashem. 30 famílias, aquelas que disseram: Vamos fazer um ídolo para lutar contra Hashem, foram separadas do restante e afundadas no oceano por Hashem. Por que Hashem não destruiu toda esta geração de perversos, assim como ele fez com a geração do Mabu? As pessoas que construíram a Torre de Babel se comportavam de forma pacífica e amigável uma com as outras. Elas não brigavam como a geração do dilúvio. Isto era tão importante para Hashem que, embora elas tenham se rebelado contra ele, ele não as destruiu. A história a seguir nos mostra a importância da paz e da amizade. Alexandre o Grande e o povo generoso. O poderoso imperador Alexandre o Grande viajava por vários países. Certa vez ele visitou um reino muito distante, atrás das montanhas escuras da África.
O rei daquele país recebeu Alexandre com grandes honras e lhe deu um belo presente: filões de pão feitos de ouro em bandejas de ouro. Eu não vim aqui para ver seus tesouros, Alexandre lhe disse. Então por que veio? Perguntou o rei. Eu queria ver como você julga as pessoas em seu país, respondeu Alexandre. Ouvi dizer que seu julgamento é honesto e bom. Enquanto eles conversavam, duas pessoas chegaram para ser julgadas pelo rei. O primeiro homem estava muito triste e mal conseguia conter sua angústia. Eu comprei um campo deste outro homem, ele começou, e eu encontrei um tesouro nele. Eu quero devolver o tesouro. Eu comprei somente o campo, não o tesouro. Eu não quero pegar algo que não me pertence. O outro homem, no entanto, rapidamente expôs sua posição. Eu vendi a você o campo com tudo que havia nele, ele insistiu. O tesouro então é seu, eu não quero tomá-lo de você. Os dois homens continuaram a discutir, cada um insistia que o tesouro pertencia ao outro. Alexandre estava perplexo. Como você julgará este caso? Ele perguntou ao rei. O rei se dirigiu ao primeiro homem. Você tem um filho? Ele perguntou. Sim, respondeu o homem. Você tem uma filha? Perguntou ao segundo homem. Sim, respondeu ao segundo. Eu decido o seguinte, o rei lhes disse. Casem seu filho e sua filha um com o outro e dei o tesouro ao jovem casal. Alexandre demonstrou surpresa diante desta decisão. Por que você está tão surpreso? Perguntou o rei. Eu não fiz um bom julgamento? Como este caso seria decidido em seu país? Provavelmente, respondeu Alexandre, os dois homens seriam presos e então o tesouro seria confiscado pelo governo. As pessoas em seu país são tão gananciosas assim? Perguntou o rei chocado. O sol brilha em seu país e cai chuva lá? É claro, respondeu Alexandre. Bem, concluiu o rei, Deus não dá a você o sol e a chuva pelo zerut, mérito, do seu povo. Pessoas que brigam entre si e querem o que pertence ao outro não merecem nem mesmo sol e chuva. Deus tem misericórdia dos animais e é somente pelo mérito deles que ele cuida de seu país. Avram protesta contra a idolatria. 10 gerações depois de Noar, nasceu Avram. Mais uma vez, todas as pessoas do mundo adoravam ídolos. Elas serviam ao sol, à lua e a vários tipos de ídolos. O pai de Avram, Terah, era um homem muito ocupado. Assim, ele pediu ao avô de Avram, Nahor, para cuidar do neto. A casa de Nahor, assim como a de todo mundo, era repleta de ídolos. Alguns eram de prata, ouro e cobre, e outros eram de madeira. Nahor ensinou a Avram, curve-se para os deuses. Avram, pois eles são muito poderosos. Se você não lhes servir adequadamente, eles punirão você. Como eles podem ser poderosos? Perguntou o menino Avram. Eles não falam nem se mexem. Cada um deles governa uma determinada parte do mundo, Avram, lhe ensinou Nahor. Nosso próprio rei Nirod é um deus. Ele é mais poderoso que todos os outros deuses. Como uma pessoa pode ser um deus? Avram perguntou. Quieto, menino. Você não deve falar assim, respondeu Nahor. Se Nimrod escutar isso, ele se vingará de você. Apenas ouça o que eu lhe digo. O pequeno Avram não estava nada satisfeito. Ninguém conseguia responder suas perguntas de forma adequada. Quem criou o mundo? Quem fez ele e todas as pessoas à sua volta? Talvez o sol fosse um deus, ele pensou, porque ele era muito poderoso. Ele iluminava o mundo todo e fazia as plantas crescerem. Entretanto, Avram notou que o sol nascia e se punha todos os dias seguindo um padrão fixo. Ele não podia criar outros deuses. Seria a lua, então, um deus? Não. Tanto o sol quanto a lua agiam como servos obedecendo ao comando de alguém. Mas a quem eles obedeciam? Avram tinha apenas 3 anos de idade quando ele descobriu sozinho a resposta. Avram entendeu que o sol, a lua, o vento, a chuva e toda a natureza seguia as ordens de Deus. Ele é o Criador Todo-Poderoso. Ele não podia ser visto, mas Avram compreendeu que era ele que cuidava do mundo. Avram então disse ao seu avô Nahor e a seu pai Terah:
que ele não mais se curvaria para os deuses, somente para Hashem. Avram argumentou que eles também deveriam parar com isso. Eles não lhe ouviram. Quando Avram cresceu, seu pai Terah lhe deu uma sacola cheia de ídolos e lhe disse: vá, venda-os para mim na feira. Avram levou um martelo consigo. Quando um freguês chegava e pedia um ídolo, Avram batia na cabeça da estátua com o martelo. Você quer este aqui? Ele perguntava ao freguês. Então ele martelava a cabeça de outro ídolo. Ou talvez prefira este? Ele perguntava. Quando as pessoas viam como as estátuas permaneciam sem ação enquanto levavam uma batida na cabeça, ninguém queria mais comprar. Numa outra vez, Avram levou uma sacola repleta de ídolos para o mercado e, chegando lá, esvaziou toda a sacola no chão. Então ele começou a quebrar os ídolos em pedacinhos na frente de todas as pessoas. Um dia, Terah teve que viajar. Avram pediu à sua mãe: por favor, abata um carneiro e prepare uma refeição saborosa. Eu quero oferecê-la aos deuses do papai, para que eles fiquem satisfeitos comigo. Sua mãe preparou uma refeição deliciosa e Avram a colocou diante dos deuses. Comam, ele lhes disse, mas nenhum dos deuses pegou nada. Avram riu. Talvez vocês não gostem desta comida, disse ele aos deuses. Ou então acha que eu não trouxe o suficiente. Amanhã eu servirei a vocês uma comida melhor. No dia seguinte, ele disse à sua mãe: os deuses não ficaram satisfeitos com a refeição de ontem. Por favor, prepare uma maior e mais gostosa hoje. E sua mãe assim fez. Avram colocou uma refeição grande e deliciosa diante dos deuses. Peguem, ele disse. Ele se sentou ao lado dos deuses durante todo o dia para ver se eles comeriam, mas nenhum deles mexeu ou tocou na comida. À noite, Avram estava muito zangado. Pobre do meu pai e de toda esta geração de perversos, ele desabafou. Eles servem a ídolos que não podem andar, se mexer, ouvir, ver ou cheirar. Avram pegou o machado de seu pai e quebrou todos os ídolos, exceto o maior deles. Neste momento, Terah retornou de sua viagem. Ele ouviu os golpes do machado e o barulho de madeira e de metal se quebrando. O que é isso? Ele gritou. Está vindo da sala do templo. Ele correu para lá. Avram havia justo acabado seu trabalho de destruição e colocado o machado nas mãos da estátua maior. Por que você destruiu meus deuses? Berrou Terah. Não fui eu, respondeu Avram. Eles brigaram por causa da comida que eu lhes trouxe. O maior deles pegou o machado e quebrou os outros. Mentiroso, gritou Terah. Eles não podem se quebrar uns aos outros, eles não podem nem se mexer. Pai, disse Avram, então por que você serve a eles? Por que deposita toda a sua fé nestes ídolos? Eles podem salvar você de um perigo? Eles podem ouvir suas preces? Você está cometendo um terrível erro, pai, ao adorar estes ídolos. Você e todas as pessoas se esqueceram de Deus que criou o céu e a terra. Nossos antepassados também se esqueceram de Hashem e por isso ele trouxe o dilúvio. Por que então vocês irritam Hashem novamente? Avram rapidamente pegou o machado, quebrou a última estátua e saiu correndo de casa. Terah estava furioso. Ele era um leal súdito do rei e o comportamento de Avram não podia mais ser ignorado. Terah foi até ao palácio de Nimrod e disse ao rei: meu filho deve ser julgado por ter se rebelado contra os deuses. Avram é levado diante do rei Nimrod e colocado na prisão. Nimrod mandou seus soldados prenderem Avram e trazê-lo para o palácio. Nimrod perguntou a Avram firmemente: por que você quebrou os ídolos de seu pai? Não fui eu, respondeu Avram. Foi o maior de todos que quebrou os outros. Ah, por favor, censurou Nimrod. Você realmente acha que vou acreditar nessa história? Eu sei que deuses não podem quebrar uns aos outros. Eles não se mexem. Avram repreendeu Nimrod na frente de todos os seus servos. Então por que você serve a eles? Ele gritou. Porque você não serve a Deus, quem governa o mundo, quem criou você, quem fará você morrer e quem pode revivê-lo? Pobre de você, rei perverso e tolo. Você devia mostrar a todas as pessoas o caminho correto, mas não. Você e seus servos fazem as pessoas pecarem. Você nunca ouviu que por causa de pecados como os seus,
Hashem mandou uma bull sobre os nossos antepassados? Se você continuar a servir os deuses, você e todos aqueles que seguem seu exemplo morrerão em vergonha e desgraça também. Deus punirá vocês. Já basta, gritou Nimrod. Joguem-no na prisão. Avram foi colocado na prisão e permaneceu ali por 10 anos. Avram é atirado em uma fornalha de fogo. Depois de 10 longos anos, Avram foi trazido de novo diante de Nimrod, que ainda esperava convencê-lo a se curvar para os ídolos. Você agora se curvará para os deuses? O rei perguntou a Avram. Eu sirvo somente ao Criador do mundo, respondeu Avram. Eu sou o Criador, falou orgulhosamente Nimrod. Você pode ordenar ao sol se levantar no oeste e a se pôr no leste? Avram lhe perguntou. Neste caso, eu acreditarei que você é o Criador. Nimrod se dirigiu aos conselheiros e príncipes ao seu redor. Qual a punição que este homem merece? Ele lhes perguntou. Vocês o julgarão. Todos responderam. O homem que despreza o rei e seus deuses deve ser queimado. Para este propósito, foi preparada uma enorme fornalha na cidade de Kasdim. Com grande satisfação, os trabalhadores do rei a esquentaram por 3 dias e 3 noites. A notícia logo se espalhou. Pessoas do mundo todo chegavam a Kasdim para testemunhar este importante acontecimento. Diante de uma multidão de observadores, Avram foi trazido e jogado nas chamas. Hashem disse aos anjos, Avram foi fiel a mim, eu mesmo salvarei. Hashem então ordenou às chamas que não fizessem mal a seu precioso servo, Avram, mas somente destruíssem as cordas que o prendiam. Para a multidão que observava o evento, tudo parecia andar conforme o planejado. As chamas da fornalha subiam até o céu. Era um final apropriado para um traidor. As pessoas comentavam. Logo, nada mais restaria dele. A multidão se dispersou, mas os servos de Nimrod permaneceram próximo da fornalha até as chamas terminarem o trabalho. De repente, eles ficaram assustados. Seus olhos saltaram em terror. Seus queixos caíram em espanto, pois Avram estava miraculosamente vivo dentro da fornalha. Ele estava andando dentro dela. As chamas nem sequer chamuscaram suas roupas ou seu corpo. Agitados, os servos correram até o rei Nimrod para relatar o milagre. A princípio, Nimrod não acreditou no que ouvia, mas quando mais e mais servos confirmavam a história, o próprio Nimrod foi até lá e olhou dentro da fornalha. Era verdade. Avram estava andando por entre as chamas como se passeasse tranquilamente em um jardim. Saia daí, Avram, gritou Nimrod com voz trêmula. Eu prometo que não farei mal a você. Avram saiu da fornalha totalmente ileso. Tremendo, Nimrod e seus servos se curvaram para Avram. Eles estavam convencidos de que ele era um deus. Foi Hashem, o Criador do mundo, quem me salvou. Avram explicou a eles. Curvem-se para ele. O irmão mais novo de Avram, Aram, sempre tivera dúvidas se deveria ouvir Avram e acreditar em Hashem ou seguir o rei Nimrod e se ajoelhar para os ídolos. Mas assim que Aram viu Avram sair vivo do fogo, ele anunciou com firmeza, eu acredito em Hashem também. Os servos do rei Nimrod imediatamente agarraram Aram e o atiraram nas chamas. Mas Aram não mereceu o grande milagre de ser salvo do fogo como Tzadik Avram. As chamas queimaram o corpo de Aram, e embora ele ainda estivesse vivo, quando foi tirado da fornalha, ele morreu logo em seguida por causa dos ferimentos. Terah, Avram e suas famílias se mudam para Harã. Embora Avram tivesse sido salvo diante dos olhos de Nimrod, Terah sabia que o perigo ainda não havia passado. O perverso Nimrod poderia querer matar Avram novamente, e quem podia dizer se Deus faria mais um milagre? Vamos sair deste lugar, Terah, pai de Avram, aconselhou seu filho. Iremos para a terra de Canaã, onde Nimrod não governa, porque Terah, de repente, começou a se preocupar em salvar Avram do rei Nimrod. Não foi o próprio Terah que pediu ao rei para punir Avram por ele não acreditar em ídolos? Mas, depois de ver o grande milagre que aconteceu com Avram, Terah mudou de ideia
Ele começou a acreditar que Hashem é o mestre do universo. E muitos anos mais tarde, antes de falecer, Terah abandonou toda a idolatria e fez uma techuvá completa. Avram concordou com a sugestão de seu pai de viajar para a terra de Canaã. Terah, Avram e suas famílias foram em direção a Canaã. No caminho, eles passaram por um lugar chamado Harã. Terah viu que eles estariam seguros ali porque o lugar ficava fora dos domínios do rei Nimrod. Assim, Terah decidiu: vamos ficar aqui. Fim da Parashá Noah, segundo o livro Pequeno Midrash. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades.